Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, agora iniciando uma nova etapa, nossa leitura da carta de São Tiago, nosso primeiro encontro. Vamos trabalhar a carta de São Tiago, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, neste primeiro encontro. Você também pode procurar na introdução da sua Bíblia, essa introdução ao livro de Tiago. Esta carta de Tiago é um escrito estilo sapiencial, tem em vista a sabedoria, e vem dirigida a todas as comunidades cristãs. O autor vem apresentado como irmão do Senhor e dirigiu à igreja de Jerusalém, no livro dos Atos, capítulo 15, versículo 13. Morreu Marte no ano 62. Vemos no escrito de Tiago uma mensagem cristã centrada no amor ao próximo, que exclui formas de injustiça em relação ao próximo. A fé deve ser comprovada por meio de obras da fé, por meio de atos concretos. Nas possibilidades de identificar o autor da carta, Tiago pode corresponder a 3 personagens conhecidos no Novo Testamento. Não se tem ao certo quem é esse Tiago. Tiago Maior ou Tiago Menor, ou irmão do Senhor, o bispo de Jerusalém. Trabalha 3 temas especificamente cristãos: a questão da relação de fé e obras, a regeneração pela palavra-mensagem e a lei da liberdade. O autor da carta, Tiago, parece travar um combate constante de 2 desafios. Primeiro, das igrejas apegadas à memória de Paulo na fé com base na salvação sem obras. E Tiago coloca a importância das obras de fé. E, de outro lado, contra os judeus ricos e a questão da justiça ao pobre. Esta carta provavelmente foi escrita pelos anos 80, existem outras propostas de interpretação. Assim, Tiago preocupa com a fé de seus destinatários, de que não seja somente teórica e uma fé abstrata, mas uma fé com ações concretas em todos os aspectos da vida, onde as tribulações, tentações crescem cada vez mais e muitas vezes fazem os pobres sofrerem nas mãos dos ricos. Tiago chama a confiança e uma resposta fiel à palavra libertadora de Deus no mundo hostil, enquanto os cristãos esperam a vinda do Senhor. Então vejamos o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Endereço de saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações, pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando sua fé é posta à prova. Mas é preciso que a perseverança complete a sua obra em vocês, para que sejam homens completos e autênticos, sem nenhuma deficiência. Sabedoria para testemunhar. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor,
pois é indeciso e instável em tudo o que faz. O pobre e o rico. Que o irmão pobre se orgulhe de sua alta dignidade, e o rico se orgulhe de perder sua posição social, porque o rico desaparecerá como a flor da erva. O sol se levanta, vem o calor e seca a erva, e lá se foi a beleza do seu viço. É assim que o rico vai perecer no meio dos seus negócios. Então, este é a parte do texto da carta de Tiago que nós vamos refletir. Endereço e saudação. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. O remetente se apresenta, é Tiago, e acrescenta, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. O título servo de Deus é um título de honra dos grandes personagens do Antigo Testamento, como foi Moisés, Davi, os profetas. Ele não diz apóstolo, nem se identifica como irmão do Senhor Jesus, mas como servo de Jesus Cristo, e indica a origem cristã da carta. As 12 tribos espalhadas pelo mundo, isto é, a diáspora, isto é, são todos aqueles que estavam espalhados no mundo, isso se chama diáspora. Os destinatários, quem são? Os cristãos que haviam pertencido à sinagoga judaica fora da Palestina. São irmãos que se reúnem em sinagogas, capítulo 2, versículo 2 de Tiago, e constituem igrejas, capítulo 5, versículo 14 de Tiago. As 12 tribos se refere aos cristãos espalhados no mundo conhecido, no meio de pagãos, esses pagãos que lhes são hostis. No Antigo Testamento, 12 constitui o número do judaísmo, 12 tribos, ou seja, Israel em plenitude. Agora o título passa à comunidade cristã que está presente no mundo. Tiago faz por último o desejo de saudação aos cristãos, as 12 tribos do novo Israel. A aprovação amadurece a fé. Versículo 2. Meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações. Todo tipo de provações designam afrontamentos, contestações vindo de fora. A provação faz parte da pedagogia divina com o cristão. Tiago inicia com uma exortação, que eles se alegrem, mesmo diante de muitas provações que eles estão submetidos. As dificuldades não devem fazer com que os cristãos percam a alegria. As provações são consequências da vida cristã. Não foram escolhidas por eles. Assim, as provações vai tratar das provações da fé. Eles fizeram a escolha da fé e, como consequência, sofrem provações provocadas por aqueles que não são cristãos. Assim, eles ficam entre viver e fazer a vontade de Deus. E os poderes que os dominam e se opõem à vontade divina os farão sofrer. Os cristãos se deparam com as provas da fé. As provações da fé são várias, de todo tipo. Versículo 3. Pois vocês sabem que aprenderam a perseverar quando sua fé é posta à prova. A provação os leva à fé, e a fé os leva a resistir. Fé não é passividade. Fé nos ajuda a resistir, perseverar, e não nos deixa ser vencidos pelas dificuldades e agressividades.
A fé vem testada e produz resistência. Uma fé não testada não amadurece. O cristão tem de ter a audácia de falar e agir. A pessoa que persevera toma uma atitude de se entregar totalmente a Deus, né? E faz com isso que o cristão persevere, persista, nunca abandone o caminho feito. Assim, as provações trabalham, forjam a fé, e isso cria firmeza. Os cristãos aprenderam antes do batismo e depois do batismo a perseverar nas provas de fé. Versículo 4. Mas é preciso que a perseverança complete a sua obra em vocês, para que sejam homens completos e autênticos sem nenhuma deficiência. A perseverança leva ao aperfeiçoamento. Produz a obra que vem levada até o fim, que os façam perfeitos, por meio dessa perseverança na fé. Deverão se tornar seres perfeitos, homens completos e autênticos. Que os cristãos sejam coerentes com aquilo que aprenderam e sejam resistentes, perseverando na fé provada. Exigência de uma vida íntegra, uma vida moral, correta, com os princípios da fé recebida. Sabedoria para testemunhar. Versículo 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. Tiago deixa a questão da aprovação para uma outra questão. Só se pode conhecer a vontade de Deus se o próprio Deus não lhe der a sabedoria. Assim, só se pode atingir o fim desejado pela aprovação da fé se se tem sabedoria. Então, a resistência, a obediência, só existe onde há discernimento. A sabedoria significa um conhecimento prático, que se possa conhecer a realidade que se vive. A obediência pedida e o modo de viver essa obediência vai, então, dar ao homem a capacidade de ter a sabedoria para bem decidir e escolher. Se deve pedir essa sabedoria para bem discernir. Deus dá generosamente e não impõe condições para aqueles que pedem sabedoria. Ele dá com simplicidade, não impõe condições. Assim se revela Deus generoso e simples, diferente do ser humano que é dúplice, um coração ambíguo. Versículo 6. Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. O pedido para ser atendido tem de estar enraizado na fé, pois aquele que reza com hesitação irá fracassar. O que vive na inconstância na sua relação com Deus correrá o risco de nada receber da bondade de Deus. Então, pedir com fé significa pedir com convicção, plena certeza. Então, aqui é uma perspectiva diferente da fé. Tiago vai usar essa perspectiva de fé no sentido de perseverar naquilo que nós queremos, que buscamos, sermos perseverantes naquilo que se busca. É um sentido diferente da fé em Cristo, né? Aquele que duvida. Tiago compara aquele que duvida como as ondas inconstantes que se deixam ser conduzidos pelo vento, demonstrando a instabilidade do ser humano que é incapaz de determinação, não tem forças para a luta. Versículo 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. O ser humano não receberá o que suplica a sabedoria, porque não pede com fé, sem convicção, sem plena certeza. O problema não está do lado de Deus, mas do ser humano. Pela sua inconstância, sua instabilidade, não se pode ser dividido de alma dupla. Por isso que sempre na mística nós aprendemos que, para podermos viver a relação de fé e a relação da busca da sabedoria,
O primeiro passo que o ser humano tem que buscar é a ascese, é a disciplina. Essa disciplina é fundamental. Essa disciplina que abre espaço para depois a realidade da vivência da espiritualidade. O ser humano indeciso, de alma dupla, instável, não tem garra, não tem força, não tem objetivos para atingir aquilo que quer. É inconstante, sem força, sem ânimo. O ser humano tem que ter determinação, vontade. Só assim ele pode pedir a Deus, que está sempre pronto para ajudá-lo. Versículo 8. Pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Esta é a consequência porque não recebe o que pede ao Senhor, a sabedoria, que com generosidade dá a sabedoria a quem pede. Não se pode ser indeciso, de alma dupla, e nem instável, como a onda se lança pelo vento, sem saber o que quer. Ter determinação, confiança em Deus, é fundamental para receber a sabedoria que se pede. O pobre e o rico. Versículo 9. Que o irmão pobre se orgulhe de sua alta dignidade. Tiago opõe o irmão pobre de condição modesta ao irmão rico. O irmão pobre não se trata de uma pessoa pobre no sentido econômico, mas evoca uma pessoa modesta. Os pobres devem se orgulhar de sua condição modesta, são os pobres de Javé, que têm em Deus sua única riqueza, e o faz entender melhor o Evangelho, essa disposição, esse esvaziamento das realidades que ocupam sua vida, que deixa então essa realidade pronta e aberta para se enriquecer com a presença divina. Aos pobres é anunciado o Evangelho, diz Mateus, capítulo 11, versículo 5. Eles são os destinatários do Evangelho. A Boa Nova se dirige aos pobres. Versículo 10. E o rico se orgulhe de perder sua posição social, porque o rico desaparecerá como a flor da erva. Já o rico, ao entrar na comunidade cristã, perde o seu status social. Perde seu prestígio junto aos outros ricos, pois o rico abre mão de suas riquezas para dividir seus bens com os pobres. Falta ainda uma coisa, diz Jesus ao jovem rico, para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. De Jesus, então, ao jovem rico, Lucas, capítulo 18, versículo 22. A riqueza é efêmera nesta vida. Aquele que tem morrerá como a flor da erva. A riqueza é passageira. Ao rico, se faz até a crítica de Jesus no Evangelho, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 25, quando diz ao rico, Lázaro e o rico, você recebeu seus bens durante a vida. Então nós não podemos estar apegados àquilo que nós não vamos levar. Nós podemos estar sempre buscando aquilo que vai dar significado e sentido à nossa existência eterna. Versículo 11. O sol se levanta, vem o calor e seca a erva, e lá se foi a beleza do seu vício. É assim que o rico vai perecer no meio de seus negócios. Nós vemos o livro do Eclesiástico, versículo 28, capítulo 6. É capítulo 28, versículo 6. De novo, Eclesiástico, capítulo 28, versículo 6. Pense no seu fim, pare de odiar. Lembre-se da corrupção e da morte. Persevere nos mandamentos. Se a vida é tão frágil, não se deve apegar a riquezas. Elas são efêmeras, passageiras. O rico morrerá no meio de seus negócios. Este é seu fim. Então, que ele use da sua riqueza e aprenda a dividir seus bens com os pobres. É aquilo que São Tiago quer nos falar. Então, nós introduzimos essa primeira parte
do livro de São Tiago. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.